Graça e paz para todos. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro dos Salmos 51, do 1 ao 12, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compadeces, na verdade, no íntimo e no recômodo, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvos que a neve. E faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde-me o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Nós vemos, amados, aqui esta oração de Davi, no profundo do coração dele. E a palavra nos relata, neste Salmo 51, o pecado de Davi contra Deus. E o pecado dele foi com Betsaba, a mulher de Urias. E a palavra nos relata o arrependimento de Davi. Queridos, e nós vemos que Davi, a palavra fala, que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E vemos que Davi era um homem que sabia aonde tocar o coração de Deus. Davi era um homem cheio de pecados, de iniquidades, como ele fala aqui neste Salmo 51, e como ele fala em vários salmos, ele apresenta diante de Deus, ele se dispe diante de Deus todas as iniquidades dele, sem temer a repreensão de Deus. Isso nós vemos, amados, que agrada o coração de Deus, que Davi ele se prostra diante do Senhor como uma criança. Davi ele mostra para Deus o pecado que ele fez, e vemos que o Senhor ele se curva diante de Davi e fala para Davi, corrige a Davi. Mas ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que não resiste um coração contristado, como a palavra mesmo diz. E aqui nós vemos, queridos, que Davi, ele pecou contra Deus. E nós vemos que Davi, a palavra nos ensina aqui, fala aos nossos corações, no versículo 5, Davi diz para o Senhor: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele pecou, mas ele não tinha paz. Ele sabia o erro dele. O pecado dele estava sempre diante dele. Porque o Espírito Santo de Deus permitia isso nele. Ele tinha um temor no profundo do coração. Nossa, eu pequei contra Deus, eu tenho que redimir contra Deus. Ali ele estava, amados, temeroso também diante do Senhor.
E a palavra nos relata, queridos, que no versículo 7, ele disse para Deus: Senhor, purifica-me como esopo e ficarei limpo. Ele sabia que só Deus poderia limpá-lo daquelas transgressões dele. Só Deus poderia limpar a alma dele daquele pecado, daquela transgressão que ele fez. Davi, Deus falou que ele era um homem segundo o coração dele. Por quê? Porque Davi, ele se rendia diante do Senhor de corpo, alma e espírito. Quando ele pecava contra Deus, ele sabia onde ele pecou e ele confessava aquilo que ele tinha pecado. E se ele pecou um pecado, né, o pecado de adultério, ele falava para Deus: olha, eu adulterei. Se ele matou, ele chegava diante do Senhor: olha, eu matei um soldado, como ele matou Urias. E ele adulterou com a mulher de Urias. Ele chegava e apresentava aquilo que ele fez para Deus. Todo pecado, amados, tem nome. E ele dava o nome para o Senhor. E nós vemos, queridos, é isso que Deus quer que nós fazemos, né, diante dele. Todo ser humano, amados, peca. E o Senhor quer que nós levamos para ele, pedimos perdão para ele. E ele é aquele que está com braços abertos para nos perdoar. Ele te chama, ele te ama. E o Espírito Santo de Deus, Jesus quer que receber a ti no coração, que você quer, que ele quer que tu recebe a ele no coração dele. O Espírito Santo de Deus, ele te chama. Mas ele, amados, é aquele que perdoa. Ele é misericordioso. E nós vemos, a palavra do Senhor nos ensina isso. E Davi, amados, ele chegou diante do Senhor e falou dessa maneira para Deus. Não só aqui no Salmo 51, queridos, mas em vários salmos de Davi. Antes de tudo, ele ia diante do Senhor. Antes dele ir para a guerra, ele orava para Deus, pedindo já vitórias para o Senhor, pedindo para o Senhor ir na frente dele. E sempre ele ganhava a guerra, porque, amados, ele sabia em quem ele cria, em quem pedir socorro. É isso que Deus quer das nossas vidas também. Por isso, amados, nós temos que ver que é o Senhor quem toca a terra. É Ele, amados, que é dono das nossas vidas. E Ele quer que nós redimimos a Ele, que nós vamos até Ele, pedimos para Ele, rendemos a Ele. E quando nós pecarmos, queridos, entregamos as nossas vidas para Ele. E Ele é misericordioso. A palavra fala que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Não é só para um dia, não é só para um mês, não é só para um ano. Ela dura para sempre, é para a eternidade. É isso que Deus quer das nossas vidas. E aqui Davi fala ao Senhor, para o Senhor lavar ele como esopo, e ele ia ficar limpo. É isso que ele pediu para Deus. E no versículo 10, ele diz para o Senhor assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Pode vir as lutas, mas eu, Senhor, eu quero ser uma pessoa inabalável. Eu quero estar sempre limpo diante de Ti, puro diante de Ti. É isso que Davi pediu para Deus. É isso que Ele quer que nós pedimos para Ele também. É isso que Ele quer que eu e você peça para Ele todos os dias, em oração, em rogos, em súplicas para Ele. Um espírito inabalável. E para pedir para Ele, querido, estar sempre conosco, para a glória dEle mesmo. É isso que Ele quer das nossas vidas. Vamos estar, amados, de pé, diante do Senhor e saber que Deus, Ele é um Deus misericordioso, e pedir sempre para o Senhor criar em nós
um coração puro e renovar sempre em nós um espírito inabalável. E saber, amados, que Ele está de braços abertos para nos perdoar e para nós prosseguirmos a caminhada junto dEle. Amém? Nós vamos orar. Senhor, nós te amamos, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo do Senhor, porque Tu és aquele, Pai, que não nos abandona quando nós vamos até Ti, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, amado da nossa alma, Tu diz, Senhor, também na Tua palavra, que aqueles que vêm a Ti, de maneira nenhuma Tu lança fora. Senhor amado, Tu não lançou, Senhor, Davi fora. Senhor, trazendo para os dias atuais, Pai, Tu não lança, Senhor, aqueles que vêm a Ti fora. Abençoa cada vida, Senhor, que está ouvindo essa reflexão. Em nome de Jesus, a cada família, Senhor, em nome do Teu Filho amado, alcança cada um, perdoa as faltas, falhas e pecados, que cada um receba, Senhor, Tu nos corações, ó Pai, e prossiga, Senhor, esta caminhada, Pai, sabendo que Tu é o Deus da paz, Senhor, o príncipe da paz, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, e ministra nos corações de cada vida, Senhor amado, a Tua esperança, Pai, a Tua alegria, em nome de Jesus. Amém e amém.